Então eu sempre fui o cara que tinha o plano A, o plano B, o plano C, Entendi. sabe? Sim. E nesse momento do hospital, na verdade o ensino era o plano B. Sim. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Doutor Quem é Você? E hoje nós temos a honra de receber o Dr. Luiz Moreira. Ele é um farmacêutico bioquímico, especializado em nutrição também, diretor do Instituto High Nutrition e professor, tutor. Ele vai contar um pouco sobre a história dele hoje, metodologia de trabalho, como ele iniciou. A gente vai ter um papo bem descontraído aqui. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença. Prazer te receber aqui, doutor. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. É uma honra imensa poder estar aqui com vocês. Muito bom. E, como de costume, já quero iniciar fazendo a primeira pergunta. Doutor, quem é você? Eu sou farmacêutico, bioquímico, mestre em ciências da saúde, especialista em fitoterapia, especialista em ortomolecular, especialista em gestão em saúde, especialista em nutrigenômica e nutrigenética. Sou conhecido como professor Luiz Moreira, mas o meu nome eu sou Luiz Fernando Moreira, nascido de uma família do interior, uma cidade chamada Penápolis, que inclusive eu sou apaixonado pela minha cidade. Hoje tenho minha esposa, sou pai, sou esposo da Letícia, que é farmacêutica, minha companheira, minha amiga, que nós temos uma filha linda, uma menina fantástica que veio para trazer muita alegria para nós, que é a minha filha Maria Luísa, que acredito hoje que é a maior paixão minha e da minha esposa, assim, vamos dizer assim, né? Mas eu sou um cara apaixonado por aprender. Sim. Eu sou um cara apaixonado por aprender coisas novas. Eu sou apaixonado por esporte. Eu fui atleta durante muito tempo. Saí da minha casa com 16 anos de idade por causa do judô. Fui morar numa cidade mais do interior ainda, chamada Bastos, no interior de São Paulo, que é capital do ovo e que tem a maior academia de judô da América Latina. Não sabia disso. Treinei judô aí forte até meus 20, 21 anos de idade e depois entrei de cabeça nos estudos, fiz farmácia em Bragança Paulista, fui aluno de iniciação científica da FAPESP, fui aluno de iniciação científica no Laboratório Nacional do Lucíncroton, aqui em Campinas. Entrei em mestrado na Unicamp, dentro da engenharia mecânica. Meu primeiro mestrado foi na engenharia mecânica, na engenharia de materiais. E depois, mais velho, já dando aula, já professor de graduação, fiz o mestrado na área de saúde, na Universidade de São Francisco, onde eu fui trabalhar com intestino. E nessa jornada, eu sou um cara muito cristão também, eu e minha esposa, acreditamos muito em Deus. E nessa jornada Deus foi me presenteando em poder trabalhar com pessoas que eu realmente achava que eram pessoas diferentes, que eram pessoas que eu poderia aprender mais. E durante essa caminhada eu consegui cruzar meu caminho com aquelas pessoas que eu tinha uma grande admiração. Sim. E eu nunca quis conhecer jogador de futebol, nunca quis conhecer artista, nada. Mas eu queria conhecer alguns profissionais da área da saúde, e entre eles farmacêuticos, que eu achava assim, nossa, cara, esse farmacêutico ele é diferente, ele sabe muito, pô, eu quero aprender com ele. E nessa jornada da minha vida eu pude, além de conhecer, trabalhar, e ainda trabalho com alguns dessas pessoas que eu sou muito fã, e eu acredito que estar perto dessas pessoas me fez ser um profissional melhor, me fez ser uma pessoa melhor. Perfeito, muito, muito legal. Muito legal. E você acredita que para você chegar nesses lugares que você conseguiu chegar, houveram episódios que te marcaram a sua trajetória? Como é que você conseguiu, só antes para a gente poder entender um pouquinho, porque você falou que você admirava essas pessoas e depois você conseguiu entrar no ambiente que essas pessoas estavam. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu exatamente em 2012. Eu era professor universitário na Universidade de São Francisco, aqui em Campinas, e eu dava aula de bioquímica. Sim. E eu estava dando aula de bioquímica e tinha um rapaz
que eu lembro muito bem aonde ele sentava. Ele sentava na última fileira, perto da parede, do meu lado direito. E esse rapaz se chama Roger. E eu dava aula ali de bioquímica. E um belo dia, o Roger saindo, um menino muito educado, o Roger virou para mim e falou assim: professor, eu trabalho num instituto de ensino chamado IPUP, que hoje não é mais, né? Hoje nós temos o I-Cosmetologia, que é da AB Pharma. Eu falei, eu não conhecia, não tinha muita ideia. IPUP, porque eu era de outra área. Eu vinha da área mais hospitalar, de análises clínicas, né? Então não estava acostumado ainda, né? Sim. E aí eu falei, nossa, IPUP, eu fiz uma carinha assim, meio que não conhecia. Ele falou assim, não, é do grupo Consulfarma. Sim. E aí, que esse é um outro detalhe da minha vida muito interessante, mas eu te deixo por uma outra pergunta, como a Consulfarma entrou na minha vida. Era a próxima. E aí o que acontece? Eu falei, opa, Consulfarma eu conheço, cara. Sim. Então, eu trabalho no grupo e tal. Eu falei, nossa, que legal, Roger. Eu falei, então, nós gravamos aula, cursos online. Cara, eu tô te falando de 2012, gravação de aula já. Eu falei, pô, tenho interesse sim, Roger. Claro que eu tenho interesse. Aí marcamos um dia para ir conhecer a empresa e conhecer a coordenadora desse projeto, que era uma farmacêutica brilhante chamada Carina Ruiz. Que lá atrás, que você vai me perguntar depois, eu recebia materiais dela. Sim. Pela materiais da Consulfarma. Esse foi o primeiro contato. Já era uma pessoa que eu admirava. Já era uma pessoa que eu sabia quem era e eu falei, né? Falei, não, eu vou conhecer a Carina. A Carina falou, Luiz, eu preciso que você grave uma aula sobre nutrição esportiva. Eu já estava estudando, eu já estava me dedicando muito à área para dar aula, ensinar as pessoas a suplementar, né? E aí eu fui e gravei o módulo. Aí o Roger, uma semana mais ou menos depois, o Roger falou assim, professor, a Carina assistiu sua aula. Cara, ela adorou. Agora ela quer que você dê a mesma aula na pós-graduação presencial. Eu falei, com certeza. Aí eu comecei a dar aula. Entendi. No High Nutrition, no Instituto High Nutrition, que era coordenado pela Carina Ruiz. Entendi. E aí ela começou a me encaixar nas aulas, eu comecei a dar várias aulas de fitoterapia e tal. E foi basicamente assim que minha trajetória na área de ensino, né, na área magistral começa. Sim. E o grande, que eu falo assim, a grande ponte disso foi o Roger, que trabalha comigo até hoje. Legal. Então o Roger está comigo, um grande parceiro, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E eu falo que quem me descobriu foi o Roger. Legal, muito, muito legal. Bom demais. Faz muito sentido. E aí você, inclusive, você já imaginava que você tinha esse dom de ensino ou você também descobriu essa característica sua por conta dessa situação? Quando eu estava na graduação, eu tinha uma facilidade, que era de prestar atenção no professor, no que o professor estava falando e ao mesmo tempo anotar. Sim. Eu não precisava olhar para o caderno para anotar. Todo mundo na sala tirava cópia do meu material para estudar para a prova. Só que eu tinha prestado atenção, porque assim, grande parte das pessoas ou faz uma coisa ou faz outra. Sim. Ou o pessoal prestava atenção no professor ou anotava. Perfeito? Perfeito. Eu conseguia prestar atenção no professor e anotar. Isso fazia com que eu aprendesse um pouco mais fácil do que essas pessoas. E o pessoal fazia grupos de estudo e eu ia ensinar o pessoal. E aí nessa época da graduação todo mundo falava, Luiz, cara, você vai ser professor, você vai ser professor. E ele, cara, mas nunca dei bola, né? No entanto que quando eu me formei, né, na verdade as pessoas falavam tanto que eu fui me preparando para ir para a área acadêmica, né? Então eu fiz iniciação científica, mestrado, eu tinha já traçado qual ia ser a linha, doutorado, pós-doc, ia fazer um concurso para entrar em alguma universidade pública, né, estadual, federal, como professor. Sim. Só que esse projeto deu errado. Esse projeto deu errado, era farmacêutico, e eu fui trabalhar em drogaria. Entendi. Trabalhei em farmácia de manipulação, trabalhei em drogaria. Depois um cara que foi meu professor
e que eu trabalhei na farmácia de manipulação dele, estava em um hospital, eu já tinha trabalhado em um hospital, e ele precisava de um farmacêutico em análises clínicas. Aham. E eu não sabia nada de análises clínicas, mas eu conhecia equipamento de análise. Sim. Eu trabalhei muito com equipamento analítico. E ele falou, Luiz, eu acho que a maior característica sua, cara, é trabalhar nesse equipamento, porque esse equipamento dá muito problema e precisa de pessoas que queiram mexer, entender do aparelho, para não precisar ficar precisando de técnico. Sim. E era exatamente isso no meu laboratório de pesquisa que a gente precisava fazer, porque senão você não faz pesquisa no Brasil. Então eu entrei lá com um contrato temporário numa menina que estava grávida, que ela ia sair de licença maternidade. Eu entrei numa segunda-feira, na terça-feira ela pegou licença, não me explicou nada, cara. Em uma semana eu estava desmontando o equipamento. Eu sei te falar, eu só não vou te falar por causa de marca, porque é uma empresa muito grande o equipamento, mas eu desmontava um equipamento que é muito famoso na área de análises clínicas, que é um ArcTech. Aí quem é da análises clínicas sabe de quem é a empresa por trás. Mas eu tirava todas as placas do ArcTech, e aí, isso em uma semana. E ligava para a empresa, que é uma empresa de Campinas que representa o equipamento, e falava, cara, me traz a peça tal, o sensor tal. Eu falei, como assim, cara? Eu falei assim, cara, o equipamento deu erro tal, eu entrei no sistema, o código do erro, peguei o manual, no manual fala o que é, e eu fui fazendo os testes. Sim. E aqui o equipamento tá falando que precisa trocar isso. Eu falei, cara, como que você aprendeu isso? Eu falei, ué, seguindo o manual. Eu falei, a gente não te deu nem treinamento. Aí, Sim. isso me fez ficar nesse laboratório 8 anos da minha vida. Nesse laboratório de análises clínicas. Esse meu professor, é um cara que eu gosto muito, chama Eli. O Eli foi mandado embora do laboratório, ele era o meu gerente. Ele foi mandado embora tipo numa terça-feira. Numa quarta-feira, a nossa coordenadora, a nossa chefe, vamos dizer assim, me chamou. Só que um ano antes disso, eu entrei como professor convidado na Universidade de São Francisco. Precisava de um professor para dar uma aula para uma turma fora, assim, totalmente fora dos horários, e não tinha professor para fazer isso. O Eli me indicou, eu dei essa aula de bioquímica para essa turma, e aí a São Francisco falou, não, Luiz, aí como professor convidado eu fui contratado e já tinha um ano dando aula em paralelo ao hospital. Sim. O Eli foi mandado embora numa terça. Numa quarta-feira, a minha chefe, doutora Maria Helena, que eu tenho um carinho imenso por ela, uma pessoa que eu também aprendi muito dentro da análises clínicas, ela me chama para oferecer o cargo de gerência que era do Eli. Só que na segunda-feira eu tinha tomado uma decisão na minha vida, que realmente eu tinha que ser professor. Entendi. E aí, no dia que ela me dá essa promoção por cargo do Eli, na verdade eu peço a demissão do laboratório de análises clínicas para ficar somente na Universidade de São Francisco. E isso foi 2014. 2012, eu contei que eu entrei lá no IPUPO. Sim. Então, de 2012 a 2014, minha carreira em aula veio aumentando. Sim. Certo? Sim. Foi aumentando. E quando chega em 2014, eu estou correndo 2 carreiras em paralelo. E aí eu já não estava aguentando mais. Sim. Então, quando eu recebi a promoção, na verdade a minha carreira como professor estava pronta. E aí eu acreditava que eu tinha que ser professor. Né? E aí eu peço a conta, eu saio então da análises clínicas, da área hospitalar e fico só na área acadêmica. Muito, muito legal. Sim, legal que você foi construindo um caminho, você já imaginava, você foi construindo meio que, imagino, né, pensando aqui, escutando a sua história, que coincidentemente uma coisa acabou ligando a outra, você já meio que foi construindo a área acadêmica como se fosse uma segunda opção ou segurança se de repente a sua área clínica não desse certo. Foi mais ou menos com essa mentalidade. E aí acabou que você, continuando, se apaixonou tanto que realmente tomou a decisão de
seguir aquele caminho. Sim, eu sou do interior, sou de Penápolis. Sim. Eu fiz faculdade em Bragança Paulista. Dá quase 500 quilômetros da minha cidade. Sim. Então eu tinha que pagar a faculdade, eu tinha que pagar aluguel e tinha que sobreviver. Entendi. Eu brinco com todo mundo, falo assim, eu não podia dar errado. Se desse errado, eu tinha que voltar para Penápolis. E o que eu ia ter que fazer em Penápolis? Provavelmente, ou eu ia trabalhar em açougue, ou ia trabalhar em comércio com meu pai. Meu pai era açougueiro, meu Sim. pai é açougueiro em Penápolis, muito conhecido, né? E o meu pai nunca quis me ensinar a cortar carne. Eu ajudava meu pai na açougue, em caixa, ajudava ele com outras coisas, mas meu pai nunca quis me ensinar a cortar carne, porque ele não queria que eu fosse açougueiro, né? Ou eu ia trabalhar com meu pai, ou eu ia trabalhar no sítio, né? Ia trabalhar na roça, vamos dizer assim. Então, eu não podia dar errado. Sim. Então, quando eu estava na faculdade, eu já fazia 2, 3 trabalhos, porque eu falava assim, eu preciso pagar meu aluguel, mas se der errado esse trabalho aqui, no outro mês eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Então eu sempre fui o cara que tinha o plano A, o plano B, o plano C. Entendi. Sabe? Sim. E nesse momento do hospital, na verdade o ensino era o plano B. Sim. O ensino era o plano B. Nunca foi, até porque eu falei para você que o que eu tinha construído na área acadêmica tinha dado errado. Anos depois, a área acadêmica aparece novamente na minha vida, né? Então aí eu venho ser convidado como um professor, né, ali na Universidade de São Francisco, por intermédio do Eli. E aí depois o Roger me chama para ir gravar essa aula ali no instituto. E o que acontece? Não de dar esse estalo, né? Eu estava no hospital já, e eu fui convidado a ser membro de uma comissão de ética no Conselho de São Paulo, no Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, mas na seccional de Bragança. Então, da comissão de ética dali. E ali eu entrei no conselho. Trabalhava no hospital e fazia alguns trabalhos ali no conselho. E aí, o Eli, nessa época, também fazia parte do conselho. Mais ou menos em 2012, 2013, o conselho muda de diretoria e o pessoal chama o Eli para ser o delegado da região. Sim. O Eli fala, olha, eu aceito, mas eu quero trazer o Luiz como meu vice. Uhum. E aí eu me torno vice-coordenador ali, vice-delegado da regional de Bragança Paulista. E ia ter um evento, ia ter uma aula, né? Em mais ou menos, isso eu estou te contando agora, 2011 para 2012, tá? Ia ter uma aula de um professor, de um farmacêutico chamado Henry Okigami, sobre suplementação alimentar. E o conselho, quando não dá 30 alunos, é cancelado o evento. E eu fazia parte do conselho, só que eu dava plantão no hospital. O pessoal me ligou de manhã, falou assim, Luiz, você tem que vir para a seccional. O Henry está aqui para dar o curso dele e a gente acha que não vai dar quórum. Se não dá quórum, eu preciso cancelar. Só que se cancelar com o professor Henry, nós vamos queimar o nosso filme. Eu falei, não, tô indo aí. É só eu entrar no carro, tô saindo do plantão, tô entrando no carro e tô indo aí. Deixa comigo. E eu fui, cara. Depois do plantão, imagina, você deu o plantão inteiro à noite e ainda fui estudar. Sim. E aí eu cheguei lá, eu vi o Henry dando aula, falando de suplementação, farmacêutico, as coisas que ele conseguia fazer com suplemento. E eu dei o plantão a noite inteira, eu não dormi. Pô, eu nem dormi na aula. Aquilo me encantou. Eu falei assim, cara, como farmacêutico, eu não sei isso. Cara, eu quero aprender isso, eu quero entender melhor o que esse farmacêutico está fazendo. Foi o meu primeiro contato com o Henry. Dali, eu comecei a consumir cursos, pós-graduação, aulas, tudo que o Henry fazia. Eu comecei a estudar, me aprofundar. E eu tinha amigos que lutavam, MMA, judô, jiu-jitsu, por causa do meu esporte. E eu comecei a usar isso para cuidar desses meus amigos. Ó, suplementa assim, usa isso no pós-treino e tal. Entendi. E a galera começou a ter um rendimento diferente. O pessoal foi para os Estados Unidos, o pessoal foi disputar mundial, tal. E isso começou a chamar a atenção do pessoal. Cara, o que você está fazendo? Ah, o Luiz que cuida de mim. E aí o pessoal começou a me convidar para dar palestra em academias para suplementação. Legal, cara. Em paralelo, isso em 2012.
2012, até o Roger fala, professor, pô, eu vi no Facebook que você faz umas coisas e tal. Ô, você não quer gravar uma aula lá no meu instituto, no instituto que eu trabalho? Foi assim que aconteceu. Entendi. Então, foi exatamente dessa forma. Não estava uma coisa programada, porque lá atrás a área acadêmica para mim tinha dado errado. Entendeu? Sim, perfeito. E aí ela surge, na verdade, como um plano B, mas ela se torna o plano A, B, C, D, E, né? Hoje eu falo que incorporar o professor no meu nome, eu vou nos lugares, como que é o nome? Ah, é o professor Luiz, né? Mas não, mas isso daí não é meu nome. Muito, muito legal. E agora, aproveitando que você, né, a gente já entendeu bastante da sua história com relação ao ensino, e como é que foi essa questão sua da entrada na Consulfarma? Qual que é a sua importância hoje na Consulfarma? Você está totalmente imerso na parte de ensino da Consulfarma. Explica um pouco pra gente. Maravilha. Essa parte. Essa pergunta é muito legal porque você vai ver que tudo vai se amarrar aqui. As histórias, elas estão sendo contadas separadamente, mas elas se conectam. O Eli, que foi o meu professor que levou para o hospital, que me levou para a universidade, e quando eu estava em graduação, eu estava fazendo farmácia, o Eli ele sai da faculdade, ele sai da Universidade de São Francisco, ele pede demissão da Universidade de São Francisco e abre uma farmácia de manipulação em Bragança Paulista. Essa farmácia se chama Almaderma. A Almaderma era uma franquia da Almaderma de Jundiaí. Quem é dono da Almaderma de Jundiaí? Maurício Pupo, que é o fundador da Consulfarma. Sim. O Maurício Pupo, ele tinha uma farmácia de manipulação chamada Almaderma e ele começa a fazer material de visita médica para levar para os médicos. Isso mais de 20 anos, nossa, muito tempo atrás. Sim. E as outras farmácias descobrem e começam a ligar para o Maurício. Ô Maurício, cara, o que você está fazendo? Que material é esse? Fornece para mim esse material. Eu não estou na sua cidade. Eu estou aqui em São Paulo, eu estou aqui no interior, Maurício, eu posso usar o mesmo material. Isso dá um estalo no Maurício, fala assim, cara, tem um negócio aqui. Vou abrir uma consultoria de visitação médica e vou oferecer os trabalhos que eu mesmo consumo. E é criado, então, Consulfarma. Perfeito? E o Maurício, nessa criar a Consulfarma, assim, tem uma outra coisa que eu posso fazer. Se eu tenho uma empresa de consultoria e eu tenho uma farmácia de manipulação, vou franquear minha farmácia. Faz todo sentido. Vou franquear a Almaderma. E aí, o Eli foi um franqueado da Almaderma. Entendi. O que acontece? Eu vou trabalhar para o Eli. Como eu disse para você, trabalhava em 2, 3 lugares. E aí eu vou trabalhar para o Eli meio período. À tarde, eu vou trabalhar para o Eli na farmácia para ajudar ele na farmácia. Né? Como um técnico de laboratório, para manipular mesmo. E aí a Almaderma, ela recebe todos os materiais que são criados pela Consulfarma. Vídeo em CD, para assistir, vídeos treinamentos, os desenvolvimentos. Quem estava nesses vídeos? Karina Ruiz, que eu contei para você. Eu assisti as aulinhas, os vídeos treinamentos da Karina Ruiz, as formulações, eu falo assim, cara, como essa farmacêutica sabe que tudo isso daqui, olha o tamanho dessa formulação, vitaminas e minerais, né, gigante. Eu falei, pra que é cada coisa dessa, né? E eu falo isso para todo mundo, que na verdade a primeira pessoa que me deu um estalo que eu precisava estudar e fazer algo diferente foi os materiais que eu recebia da Karina. Entendi. E vendo ela, eu lembro até hoje, na farmácia, esse momento na minha vida eu lembro. Eu falei assim, eu preciso estudar para saber por que ela está indicando cada um desses itens dessa fórmula. Ela sabe, eu também quero saber. Eu falei, eu vou estudar para saber isso. Perfeito. Então ela foi a primeira. E eu também recebia vídeos, treinamentos na parte de laboratório, de cosmético, do professor, hoje um grande parceiro, meu amigo do dia a dia, Lucas Portilho. O professor Lucas Portilho, que hoje é uma grande referência na área da cosmetologia. Eu também via o Lucas ali, bem jovem, né, ali na Consulfarma. E quais são os prazeres da minha vida? Quais são a gratidão que eu tenho?
Cara, eu vivo do lado do Lucas. Sim. Hoje. É um cara que me estimula muito a ser melhor, né? É um cara que eleva a régua. Sim. Você tá do lado dele. Sim. E isso não é nem puxação de saco, nada disso. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade. Quem conhece o Lucas sabe que é alta performance. Uhum. É alta performance, né? Ele tá se testando todo dia, ele se põe à prova todo dia. Sim. E você tá convivendo ali naquele ambiente, o que você faz? Você começa a se pôr à prova, você fala, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero tentar desenvolver isso, eu quero tentar... Então, você começa a buscar coisas diferentes também. Perfeito. Então, eu tenho essa gratidão porque eu tive a possibilidade de cruzar a minha vida com a vida dessas pessoas. Sim. Com o professor Henry. Eu comecei estudando com o professor Henry, nós trabalhamos juntos, nós viajamos juntos, nós convivemos... É um amigo, sabe? Olha o prazer, pô, de aluno, eu me tornei amigo, um companheiro. E isso é outra pessoa também, que é uma outra performance de mente, de raciocínio. E isso vai te ajudando a te elevar. Então eu falo que a Consulfarma, a Consulfarma entrou na minha vida primeiro quando eu era um técnico de laboratório. Depois eu entrei na Consulfarma como um simples professor. Aí hoje eu sou coordenador do departamento técnico da Consulfarma. Junto com o Lucas, com o Neto, que são os sócios proprietários da Consulfarma, a gente ajuda a organizar as questões estratégicas da empresa, da Consulfarma e o congresso, né? E eu não sei se eles sabem, mas eu me sinto honrado. Para mim é uma honra estar ali, do lado deles, poder de alguma forma participar disso, sabe? Sim. É uma honra enorme para mim. Professor Luiz, a gente falou bastante sobre a sua história, conversamos um pouquinho sobre o teu passado, um pouco do presente também, mas eu queria saber para o futuro, o que você enxerga na área de farmácia, bioquímica, enfim, de modo geral, que é uma prática para todos os profissionais que estão acompanhando, eles precisam ter em mente como importância. Eu vejo, tá, que como futuro, principalmente na área de ensino e também linkado aqui à farmácia de manipulação, cada vez mais a personalização, a individualização disso é necessário. Médicos, nutricionistas já estão observando isso, mas os pacientes também querem isso, né? Aquele profissional clássico, ele vai ter cada vez menos espaço quando a gente fala de consultório, não quando a gente fala de urgência e emergência. Então, eu vejo que para o futuro, profissionais que consigam linkar as áreas e tratar o paciente como um todo e não fragmentado, vai ser o paciente que vai ser o profissional que vai ter mais sucesso. Porque na faculdade, nós tivemos uma fragmentação dos conhecimentos, né? Olha só, eu vou dar um exemplo da medicina. A medicina é toda fragmentada. Sim. Você tem um ortopedista, um cardiologista, você tem um endocrinologista, tem um nutrólogo, você tem um neuro. Então ela está toda fragmentada. Mas isso aconteceu na área de ensino como um todo. Você tem um farmacêutico, você tem um nutricionista, você tem um educador físico, então os biomédicos, então também o conhecimento está fragmentado. E cada um desses profissionais tem algo que promove diferença na vida do paciente. Então, eu acredito que para o futuro, o profissional que consegue linkar vários conhecimentos e olhar o paciente como um todo, cada vez mais esse cara vai se destacar, cada vez mais esse cara vai ter consultório cheio. E não existe isso, não existe esse olhar, não existe essa prática clínica sem personalização de fórmulas, sem farmácia de manipulação. Sim. Então eu vejo que por futuro os profissionais também precisam continuar aprendendo e aprender cada vez mais a usar a farmácia de manipulação.
A farmácia de manipulação é uma ferramenta. Sim. Né, a gente brinca, né? Tenha um farmacêutico para chamar de seu. Sim. Tenha uma farmácia de manipulação para chamar de sua. Essa aqui é a farmácia que está do meu lado, me apoia, me traz as novidades, me ajuda a desenvolver soluções para os meus pacientes, né? Soluções inovadoras, desenvolvimento de formas farmacêuticas especiais, facilita a minha vida como prescritor e facilita a vida do meu paciente. Então eu não vejo um futuro sem isso. Perfeito. Faz muito sentido. Muito sentido, até porque hoje em dia as pessoas dificilmente elas querem ficar indo em um monte de lugar. Quanto mais concentrar em um lugar só elas puderem, faz muito sentido. Não parei para pensar nisso. Muito legal. Bom, para a gente finalizar, eu quero fazer uma dinâmica bem rápida que a gente faz com todos os convidados. É um bate-bola, são 5 perguntas. Curiosidade sobre você, você responde rapidinho, sem pensar muito, beleza? Então vamos lá, primeiro de tudo, um livro que marcou a sua vida. Nossa, cara, aí o pessoal vai ficar muito chateado comigo, cara. Em uma fase da minha vida eu li muito livros espontâneos. Sim. E numa grande fase da minha vida eu só leio coisa científica. Eu só leio material científico, né? Então, como um bom professor de bioquímica, o livro que eu mais leio e o livro que me acompanha muito, né? E ensinando meus alunos é o Lehninger. Quem é da área de saúde vai saber qual que é. Perfeito. Desculpa, infelizmente eu não conheço, mas eu tenho certeza que o pessoal sim. Vamos lá, próximo. Uma frase ou um lema que te guia. Pouca ciência me afasta de Deus, mas muita ciência me aproxima de Deus. Legal. Legal. Profunda a frase, né? Sim. Porque às vezes as pessoas pensam que é o oposto, Que né? é o oposto. Mas às vezes a pessoa acha que o cientista é ateu, que o cientista é contra Deus. Pelo contrário. A ciência existe, eu brinco com todo mundo. O primeiro bioquímico que existiu foi Deus. Sim. Eu só estudo o que ele criou. Sim. Quanto mais você vê que é impossível não existir. Sim. Ele. Perfeito. Exatamente. Próximo. Um hábito ou uma rotina que mudou a sua... um hábito que mudou a sua rotina. Esporte, a prática de esporte. Ser um atleta me ajudou muito a ter disciplina. E essa disciplina eu aplico em estudar. Se você não tiver disciplina, você não consegue criar uma rotina para estudo. Sim. Porque existem tantas coisas melhores nesse mundo. Com certeza. Com certeza. Então, legal. Exatamente, o esporte ele gera disciplina, isso é um fato. O melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho que eu já recebi? Sim. Cuidado com os elogios e cuidado com as críticas. Se te elogiarem muito e você guardar isso para você, gera soberba. Joga fora. Se as críticas forem muito duras, estão tentando te destruir. Jogue fora também. Aprenda a separar elogios honestos e críticas honestas. E estes você considera. O restante você descarta. Perfeito. Perfeito. E pra gente finalizar, um sonho ainda não realizado. Conhecer o mundo. Viajar muito. Apresentar um mundo para minha filha. Perfeito, isso aí. Muito bom. Professor Luiz, obrigado. Foi um prazer te receber. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Onde o pessoal pode te encontrar? Rede social? Instagram, Prof. Luiz Moreira. E para mim foi uma honra, a honra é minha, uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado, professor. Se você ainda não conhece a nossa farmácia de manipulação, nós somos de Vinhedo, nós atendemos a todo o Brasil e nós temos esse canal no YouTube para poder compartilhar conhecimento com pessoas tão legais e tão importantes como, por exemplo, o professor Luiz aqui. Temos outros episódios, se você quiser conferir outros convidados, espero que seja a primeira de muitas vezes que a gente possa bater um papo como esse aqui, professor. Obrigado mais uma vez e eu agradeço a sua audiência. Se você quiser finalizar olhando para aquela câmera, pode dar o último recado aí para quem está assistindo. Pessoal, uma honra, obrigado
pela companhia de vocês. Espero encontrá-los logo mais. Instagram, Prof. Luiz Moreira, ou também canal no YouTube, Prof. Luiz Moreira. Perfeito, isso aí. Obrigado. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Obrigado,